Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, vamos dar continuidade à matéria de clínica médica. Hoje estudaremos doenças do sistema hematológico. Bom, a primeira patologia que estudaremos hoje é a anemia. Então vamos começar aí por uma mais comum, tá? A maioria de vocês já devem saber aí ou ter ideia do que é a anemia. Então, por definição, a anemia é a deficiência na oxigenação dos tecidos por diminuição da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, graças a uma redução na concentração de hemoglobina, que é a proteína transportadora. Então essas aqui são são hemoglobinas, tá? Ela tem esse formato aqui meio côncavo, tá? Parecendo conchinhas assim, mas redondas. E são elas as hemoglobinas que são responsáveis pelo transporte do oxigênio para os tecidos do nosso organismo. Então, quando ocorre a diminuição do número da hemoglobina, a dificuldade de transporte de oxigênio vai causar alguns sintomas aí, e é isso que estudaremos. Então, como o sangue circula por todo o corpo, as consequências da anemia, ou seja, da diminuição dessas células aí transportadoras de oxigênio, elas podem se manifestar com um conjunto amplo de sintomas e sinais, incluindo palidez, tá? A pessoa perde aquela coloração mais rósea, né? Principalmente nessa conjuntiva aqui. Então, aqui nós temos uma conjuntiva normal, então essa mucosa aqui, palpebral inferior, tá vendo como está bem rosa, bem vermelhinha, né? Então, como não é normal, ela é pálida assim, ó. Um indivíduo anêmico, ele apresenta essa coloração quase esbranquiçada, um rosa bem clarinho, tá bom? Além dessa característica, que é um sinal bem clássico da anemia, o paciente ele vai apresentar um quadro de cansaço, desânimo, uma sonolência além do normal, palpitações, dores de cabeça e diminuição de concentração. Além disso, irritabilidade. Então, o clássico é essa alteração na cor da conjuntiva, tá bom? Bom, então, a anemia ela tem suas classificações, tá? Vamos falar sobre a anemia ferropriva. É um tipo de anemia que ela é decorrente da privação, deficiência de ferro, ou seja, quando o paciente ele tem uma alimentação deficiente, ele tem é pobre em nutrientes aí, em alimentos ricos em ferro, e por isso ele não tem uma produção, já que ele não tem matéria-prima, né, como para produzir aí um móvel de madeira, você precisa de madeira, né? Do contrário, se você pegar madeira fina, fraca, você tem um móvel fraco. Então, para a produção, o organismo precisa produzir hemoglobina e para isso ele precisa de ferro. Por isso que a coloração do sangue é vermelho, né? Por conta do ferro mesmo, das hemácias, da hemoglobina, dos glóbulos vermelhos, tá bom? Então, 10 alimentos ricos em ferro aí, né? Você tem alguns exemplos, tá bom? É importante que as pessoas tenham essa alimentação balanceada para que o organismo tenha aporte aí, matéria-prima para produzir, né, células sanguíneas. Então, se lembram onde são produzidas as células sanguíneas? Nas células, né, o tecido ósseo hematopoético, né, só para relembrar vocês aí. Então, o sangue é produzido nessas células, mas que para que essa produção seja normal e que o paciente tenha uma quantidade de hemoglobina suficiente para que haja o transporte de oxigênio, o paciente precisa ter também uma alimentação, lógico, um quadro, né, de vida saudável, não pode ter nenhuma patologia que impeça nessa produção, e uma alimentação, né, bem balanceada para que tenha a matéria-prima para a produção dessas células, tá? Um outro tipo de anemia é a anemia perniciosa,
que também é conhecida como a anemia macrocítica ou perniciosa congênita, anemia perniciosa juvenil ou anemia por deficiência de vitamina B12. Ela é uma doença autoimune que leva a uma redução dos glóbulos vermelhos por deficiência na absorção de vitamina B12 do intestino. Então a vitamina B12 ela precisa de diversos fatores aí para que haja essa absorção, né, para que ela seja absorvida, né, de forma eficiente lá no intestino. Quando isso não ocorre, né, você tem aí uma diminuição de produção de células, né, por conta dessa deficiência da B12. Então, para que o nosso organismo funcione de maneira regular, nós precisamos ter não só uma alimentação saudável, mas que o funcionamento seja normal. Tá? Então, a não absorção de maneira correta, a B12, estando em quantidade ineficiente aí no organismo, vai causar anemia perniciosa. Então, a ferropriva, que nós falamos anteriormente, é quando o paciente ele não vai ter uma alimentação adequada. Neste caso, na anemia perniciosa, o paciente pode até ter uma alimentação adequada, no entanto, se o organismo se não tiver uma boa absorção da vitamina B12 no intestino delgado, ele vai apresentar anemia, tá? Então as causas aí, o corpo ele utiliza a vitamina B12, que é obtida por meio da ingestão de alimentos, né? Então os alimentos que nós vimos lá atrás, para a produção dos glóbulos vermelhos. No caso da anemia perniciosa, a falta da vitamina, a deficiência da vitamina B12, geralmente causada por uma atrofia gástrica, um problema intestinal, né, uma destruição das células parietais aí, responsáveis pela secreção do ácido clorídrico, que é um fator, né, e do fator intrínseco para que haja absorção da B12. Então, assim, você não tem essa vitamina que é essencial para também a produção de células sanguíneas. Tá? Então, o nome dessa anemia, a classificação é anemia perniciosa, quando não há, né, uma absorção da vitamina B12 de forma eficiente. Anemia falciforme. Então, a anemia falciforme é uma outra classificação, é uma outra tipo de anemia. É uma doença hereditária que passa geralmente de pais para filhos. Ela é caracterizada pela alteração nos glóbulos vermelhos. Então, o formato dessas células, né, então aqui nós temos uma célula normal, uma hemácia normal, e aí nós temos aqui uma hemácia em forma de foice. Né? Lembre uma foice porque tem esse formato aqui, aquela foice, né, de cortar hemato, né, fala, né, é assim que fala? Então essas células têm a sua membrana alterada e por conta disso fica mais difícil que haja o transporte de oxigênio por elas, né? Então também vai ter uma deficiência nesse transporte e por isso o nome anemia falciforme, porque a hemácia vai ter esse formato aí de foice, por isso que é falciforme. Então é uma doença hereditária, tá? E vai estar sendo passada de pai para os filhos, né? Por isso hereditária, certo? Vamos lá. Leucemia. Então a leucemia, na verdade, ela é um tipo de câncer que se inicia lá na medula óssea, né? Por que na medula óssea? A medula óssea, né, a região onde produz, né, o tecido mole dentro dos ossos, né, que são responsáveis por produzir as células, os glóbulos vermelhos, as células de defesa, né, as plaquetas. Algumas dessas células podem sofrer mutação para se tornar uma célula de leucemia. Elas precisam ter uma alteração nessa célula hematopoética, né, que pode se multiplicar em mais células doentes. E sendo assim, essas células neoplásicas, ou seja, essas novas células, elas vão substituir as células normais, dificultando o correto funcionamento das células no sangue. Então aqui nós temos os... né, vou mudar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Vou colocar esse reloginho aqui em cima.
Então aqui nós temos as células normais, tá? Então aqui glóbulos vermelhos normais, os glóbulos brancos, que são células um pouco maiores, tá? Células indiferenciadas também, aqui já é o suficiente para vocês verem lá. E aqui nós temos os glóbulos brancos. Percebem que nessa lâmina normal aqui, nós temos uma grande maioria de hemácia, tá? Células jovens, indiferenciadas, e glóbulos brancos, uma quantidade pequena, se comparado com a quantidade de células, né, do grupo células do glóbulos vermelhos. O paciente com leucemia, ele vai ter, então, uma produção de células de defesa grande, né? Glóbulos brancos. Então nós temos aqui os glóbulos brancos aqui em diferentes períodos, né? Então células jovens. Então a quantidade de células jovens aumenta bastante. E olha só como diminui o número de células dos glóbulos vermelhos, né? Das hemácias. Sendo assim, você tem um tipo de anemia, porque você tem, não deixa de ser, né? A leucemia, apesar de ser uma neoplasia, um câncer, não deixa de ser aí uma classificação de alteração sanguínea, né? Porque você não vai ter um transporte eficiente do oxigênio, certo? Bom, na hemofilia, já é um distúrbio na coagulação do sangue. Então, para que não vou entrar muito no mérito, né, da questão de coagulação, mas por exemplo, quando cortamos uma parte do corpo e começa a sangrar, as proteínas, elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento dos tecidos, ou seja, os aminoácidos, né, as proteínas que formam novos tecidos, elas entram em ação para parar, né, esse sangramento, né? Então, o fibrinogênio, os fatores de Wolff-Lebrun, então as plaquetas, né, elas vão formando aí um tampão. Esse processo é chamado de coagulação, quando essas células, essas proteínas se juntam para formar um coágulo, né, um tampão, para que o paciente ele não continue, não permaneça sangrando. Então, as pessoas portadoras de hemofilia, elas não produzem, né, essas proteínas, essas células que são responsáveis pela formação desse coágulo. Existem também vários tipos de fatores de coagulação, tá, gente? Então, só para resumir, eles agem aí numa sequência determinada, não é tudo de uma vez, né? Então, no final dessa sequência é formado o coágulo, e o sangramento ele é interrompido. No caso de uma pessoa com hemofilia, um desses fatores ele não funciona, sendo assim o coágulo ele não se forma. Então o fator lá que prende o fibrinogênio, a fibra, e estanca o sangue, que forma a coagulação, que permite que o tampão, que o coágulo se forme, ele não existe, né, na pessoa com hemofilia. Então esse coágulo ele não vai se formar, não vai ser um coágulo eficiente, ou vai demorar muito mais, né, para se formar esse coágulo, e vai causar um transtorno muito maior. Então o paciente, qualquer procedimento, né, qualquer tratamento ou qualquer corte pode ser muito perigoso, pode ser fatal, certo? Bom, a trombocitopenia primária imune, ou púrpura trombocitopênica idiopática, né? Bom, o PTI, né, essa púrpura, a trombocitopenia, trombocitopênica, essa diminuição do número de plaquetas, existem algumas síndromes, tá? Não só... Existem, na verdade, inúmeras síndromes. As síndromes são, né, um conjunto de fatores e sintomas, né, que formam, né, às vezes uma alteraçãozinha lá já é uma outra síndrome, né?
Tem púrpura de enoxolai, tem púrpura, só púrpura, trombocitopênica, autoimune, enfim. Então, só para vocês terem uma noção, né, vamos falar sobre púrpura trombocitopênica. Então, quando você falar a palavra púrpura, né, vem de vermelho. E se a gente fala em trombocitopenia, nós estamos falando da diminuição de plaquetas no sangue, né? E como a maioria dos casos parece estar relacionado ao aparecimento de autoanticorpos, né, contra as plaquetas, ou seja, algo autoimune que destrói aí as plaquetas, tá bom? Então, nós temos aí uma trombocitopenia, né, diminuição de plaquetas. O paciente ele vai apresentar aqui uma coloração nessas essas placas, essas manchas, né, com essa característica aqui. Então, qualquer batidinha vai aparecer um hematoma. Então, a diminuição de plaquetas também vai causar alterações de coagulação, certo? E aí, púrpura porque, né, por conta do vermelho, que o paciente vai apresentar um quadro, né, com esse aspecto aqui. E é isso aí, pessoal. Terminamos por hoje. Teremos questões lá nas atividades, basta anexar na aba anotação do aluno. Muito bem, até logo, fiquem com Deus.